capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Que Deus nos ajude, nos dê graça, que possamos ser edificados nesta noite pela palavra de Deus, aperfeiçoados, e o nome do Senhor ser glorificado no nome de Jesus. Diga assim bem forte: não desonre o templo. Isso. Mais uma vez para memorizar: não desonre o templo. Pois bem, nós iremos falar nesta noite no texto que temos lido com base neste assunto: não desonre o templo. Amém? Meus irmãos, para princípio de conversa, nós precisamos entender que a igreja em Corinto, que foi fruto da ação missionária do apóstolo Paulo, fruto do trabalho árduo do apóstolo Paulo e de seus companheiros, ela era uma igreja quase que na sua totalidade composta de gentios, gregos e outros povos que não eram judeus e que vieram abraçar a cruz de Cristo. A cidade de Corinto, nós já dissemos aqui, ela era uma cidade, era uma metrópole, onde pessoas de todos os lugares do mundo passavam por ali, embarcações, mercadorias e todo este movimento de gente indo e voltando. Corinto tornou-se uma cidade cheia de pompa, uma das maiores cidades daquela época, e também devido ao paganismo, devido a práticas idólatras, também tornou-se uma cidade profana, uma cidade onde práticas reprováveis pela palavra de Deus eram executadas com a maior naturalidade. E quando nós olhamos para o texto sagrado da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja, ele tem como principal preocupação moldar o caráter daquela igreja para que ela cada vez mais se distanciasse dos costumes e das práticas que eram comuns ali na sociedade de Corinto, por ser a sociedade de Corinto uma sociedade pagã, uma sociedade entregue a práticas idólatras, pagãs, e que feriam diretamente os princípios da palavra de Deus. Ele escreve corrigindo vários erros que aquela igreja estava cometendo, até mesmo erros durante o ato da ceia, da prática da ceia, corrigindo erros que aconteciam até mesmo durante a execução do culto, durante a realização do culto, em que havia uma desordem generalizada em torno do uso dos dons do Espírito Santo. Ele corrige esta igreja até mesmo a respeito de práticas conjugais e matrimoniais, porque até nisto estava havendo algumas distorções, alguns erros por parte da igreja. Isto também sem falar na falta de maturidade cristã de alguns crentes desta igreja, pois eles começam o capítulo 3 dizendo: e eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Dado o grau de desentendimento que estava acontecendo dentro da igreja em Corinto, foi necessário o apóstolo Paulo orientar, escrever, falar, exortar e às vezes ser até um pouco contundente, duro naquilo que ele estava falando, para que a igreja em Corinto entendesse o
caminho certo pelo qual ela deveria percorrer e cada vez mais manter-se afastada do mundo, afastada de práticas mundanas, afastada de tudo aquilo que era reprovável diante de Deus. O texto sagrado em questão, o apóstolo Paulo, repreendendo o litígio que estava havendo aqui entre os crentes, as dissensões que estava havendo entre os crentes, ele começa dizendo: eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas sim como a carnais, como a meninos em Cristo. Por qual razão? Porque havia dentro da igreja de Corinto divisões, dissensões, em que alguns achavam-se ou colocavam-se ou queriam colocar-se melhor do que outros, porque este pertencia ao grupo de Paulo, outro pertencia ao grupo de Apolo, outro pertencia ao grupo de Cefas, de Pedro, e outros pertenciam ao grupo de Jesus. E nisto a igreja em Corinto estava cada vez mais perdendo a sua qualidade, porque estava vivendo momentos de dissensões. E no texto sagrado que nós lemos, estes dois versículos, 16 e 17, o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aqui, meus amados e queridos irmãos, nós usamos muito este texto para referir-se aqui ao templo de Deus, para dentro deste contexto aqui, em que o templo de Deus somos nós, individualmente. Quando nós lemos o texto sagrado da palavra de Deus, nesta mesma carta, capítulo 6, veja comigo bem aí, no capítulo 6 e o versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Também o apóstolo Paulo, escrevendo a esta mesma igreja, na segunda carta, segunda aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 16, ele diz da seguinte maneira: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Estes dois versículos em questão mostram de fato com clareza que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Em capítulo 6, versículo 19 da primeira carta, o apóstolo Paulo, ele foi claro, ele foi enfático, assim como também na segunda carta, capítulo 6, versículo 19, em que ele diz: que consenso há, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Aqui o apóstolo também faz uso desta metáfora, porém de uma forma mais abrangente. Aqui a ênfase não está caindo sobre a pessoa individualmente, mas a ênfase aqui é sobre a congregação, é sobre a comunidade de crentes ali em Corinto. Quando o apóstolo Paulo usa esta metáfora para dizer que nós somos o templo, que a igreja em Corinto ali, os crentes da igreja em Corinto são o templo de Deus, aqui ele está dando ênfase sobre a congregação, sobre a comunidade que ali estava, a comunidade de crentes, o ajuntamento de crentes que residia naquela cidade, certo? E é exatamente neste sentido que nós queremos seguir a nossa reflexão nesta noite. Aqui, versículos 16 e versículo 17, quando o apóstolo diz:
não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A ênfase é sobre o que, meus irmãos? Sobre a congregação, é sobre a comunidade de crentes, o ajuntamento, o povo todo que ali está, certo? E nós queremos nesta noite meditar aqui com base neste texto. Primeiro, o texto sagrado diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Diga assim comigo bem forte: sois o templo de Deus. Esta é a primeira parte, ou o primeiro ponto da nossa reflexão. Ele começa dizendo assim: porventura, vocês não sabem. Observe que ali ele não está falando especificamente a uma pessoa, mas ele está falando a comunidade inteira, a congregação inteira. Então ele diz: vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? É o que está escrito no versículo 16, aqui na primeira parte do versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Bendito seja o nome eterno do Senhor. Aqui ele está dizendo que aquela comunidade, aquele grupo, aqueles crentes ali em Corinto, eles eram o quê? O templo de Deus. Olha, observe, nós individualmente, cada crente é o templo de Deus. Nós somos templo de Deus. 1 aos Coríntios 6,19 diz isto. 2 aos Coríntios 6,16 também diz: o nosso corpo é templo de Deus. Porém, neste contexto aqui, quando o apóstolo Paulo está falando de templo de Deus, ele está se referindo mais especificamente a quem? A igreja da cidade em Corinto, da igreja que estava na cidade em Corinto. Aí ele começa dizendo que sois o templo de Deus. Quem aqui é templo de Deus? Individualmente somos templo, porém coletivamente nós também somos templo, somos igreja. Deus habita no nosso meio, habita em nós. Então, primeiro ponto da nossa reflexão, diga comigo: sois o templo de Deus. Pronto, esta é a primeira parte, o primeiro ponto da nossa reflexão. Sois o templo de Deus. Se nós somos o templo de Deus, duas coisas aí implicam para nós. Se nós somos o templo de Deus, se a igreja em Corinto era o templo de Deus, se a igreja de Cristo é o templo de Deus, duas coisas implicam para nós. A primeira é que o templo de Deus, ele deve expressar a imagem de quem? De Deus. Olha, irmãos, vamos tomar aqui como exemplo aqui os templos que nós conhecemos aqui, das denominações que nós bem conhecemos, os templos, certo? Os templos, é só a título de exemplo. Por exemplo, como é que nós reconhecemos uma congregação cristã do Brasil? Basta nós olharmos a sua fachada do templo. É ou não é? Quando nós olhamos a fachada de uma congregação cristã do Brasil, nós sabemos que aquela denominação ali é a congregação cristã do Brasil. Os templos da Assembleia de Deus, alguns tempos atrás, nós usávamos um templo, uma fachada padrão, que era aquela fachada larga, com duas colunas subindo da porta e encontrando-se lá no alto do templo, formando um pináculo. As cores eram azul e a outra era branco. Pronto. Bastava nós olharmos um templo com estas características físicas que nós já identificávamos qual denominação era aquela. Qual era? Esta congregação, este templo é da denominação Assembleia de Deus. Nos tempos antigos existiam inúmeros deuses que eram adorados por inúmeras pessoas. Estes templos representavam a sua divindade. Na cidade de Éfeso
existia o templo da deusa Diana. O templo era suntuoso, era famoso, era grande. Quem olhava de fora, quem passava na rua e via o templo da deusa Diana, reconhecia perfeitamente quem aquele templo estava expressando, quem aquele templo lá em Éfeso estava mostrando. Ou seja, o templo de Deus, ele reflete, ele expressa a imagem de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo, uma igreja que foi redimida pelo sacrifício de Cristo na cruz, uma igreja que pertence ao verdadeiro e único Deus e Senhor de tudo e de todas as coisas. Por isso ele aqui diz: vós sois o templo de Deus. Se nós somos templo de Deus, nós precisamos expressar a imagem de Deus no mundo que nós estamos, no contexto em que nós vivemos, porque Deus é revelado através do seu templo. Assim como muitos templos mostram ali o Deus a quem eles reverenciavam no antigo passado, a igreja de Cristo, no sentido aqui desta metáfora que o apóstolo Paulo está usando, ela serviria naquela cidade para revelar o único e verdadeiro Deus e Senhor de tudo e de todas as coisas. Bendito seja Deus. Atos dos Apóstolos diz que o apóstolo Paulo, ao chegar na cidade de Atenas, ele viu um altar, e naquele altar estava dizendo: ao Deus desconhecido. A partir daquele altar que estava escrito ao Deus desconhecido, ele começou a pregar Cristo Jesus aos atenienses, ele começou a mostrar Cristo Jesus ao povo, porque aquele altar poderia ser uma representação daquilo que é o verdadeiro e único Deus. Por isso, meus amados e queridos irmãos, quando ele diz: sois o templo de Deus, ele está dizendo que nós, como igreja de Cristo, como congregação local, nós precisamos expressar a imagem do Deus que nós servimos. Precisamos expressar a imagem do Deus que já nos resgatou pelo precioso sangue. Quem aqui é templo de Deus, adore e levante as mãos aos céus, porque somente assim nós iremos mostrar ao mundo a face do Deus que nós servimos. Aleluia. Nós somos templo, e se nós somos templo, nós representamos uma divindade. O templo representa uma divindade, sim ou não? Sim. Eu já citei aqui o exemplo lá de Éfeso. O templo da deusa Diana representava a Diana, deusa dos Efésios. Da mesma forma, a igreja de Cristo é templo de Cristo e precisa expressar a imagem do Deus que nós servimos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Aqui nós temos uma segunda implicação. O templo, primeiro, ele expressa a imagem de Deus, e segundo, ele revela a glória de Deus. Por muito tempo, meus amados irmãos, enquanto o povo de Israel permaneceu fiel aos princípios de Deus, o templo do Antigo Testamento, o templo de Salomão, era a glória de Israel, do povo, sim ou não? Era a glória de Israel, e o templo, com a sua beleza, com a sua estrutura, revelava a glória do Deus de Israel ao mundo. O texto sagrado de 2 Reis capítulo 10, quando a rainha de Sabá vai até Salomão, ela vê com os próprios olhos e diz da seguinte maneira: não me contaram nem a metade de toda a grandeza, de toda a suntuosidade do rei Salomão. Ou seja, nós observamos que ali o nome de Deus estava sendo glorificado, o nome do Deus de Salomão, e a
própria rainha de Sabá, ela diz isso, versículo 9: bendito seja o Deus de Salomão. Ou seja, Salomão, com toda a sua grandeza, com toda a sua riqueza, com toda a sua sabedoria, estava revelando o seu Deus ao mundo. Da mesma maneira, a estrutura do templo, que foi construído por Salomão, toda a grandeza daquele templo, agora estava mostrando também, revelando ao mundo a glória do Deus de Israel. Bendito seja Deus. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo: vós sois o templo de Deus, isto tem duas implicações para nós. A primeira é que, como templo de Deus, nós devemos expressar a imagem de Deus. Quem olha para o templo de Deus precisa reconhecer Deus naquele templo. Quem olha para a igreja de Cristo precisa reconhecer Cristo naquela igreja. Quem olha para um crente sincero e fiel precisa ver a imagem de Cristo naquele crente sincero e fiel. A segunda implicação é que ser templo de Deus quer dizer que nós precisamos revelar a glória de Deus. Aleluia. Segundo, ainda no versículo 16, ele diz da seguinte maneira: não sois vós, não sabeis vós que sois o templo de Deus? E o que mais, meus irmãos? Leia aí o versículo 16. E que o Espírito habita em vós. Ele diz da seguinte maneira: primeiro ponto da nossa reflexão: sois o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Aqui nós estamos falando no sentido coletivo, de igreja, certo? Somos o templo de Deus. Se nós somos o templo de Deus, precisamos o quê? Expressar a imagem de Deus e revelar a glória de Deus. Segundo ponto da nossa reflexão, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bendito seja o nome do Senhor. Segundo ponto da nossa reflexão, diga assim bem forte: o Espírito de Deus habita em nós. Pronto. Olha, observe que aqui o apóstolo Paulo, ele quer, ele faz, ele expressa, ele quer fazer ali um contraponto entre o mundanismo da cidade em Corinto e a igreja de Cristo. Observe que a igreja de Cristo, ela estava inserida na cidade, ela era daquela cidade. Porém, o apóstolo Paulo mostra a diferença entre igreja e mundanismo da igreja, da cidade em Corinto. Ele expressa ali, mostrando a importância dos crentes da cidade em Corinto abrir mão, largar, se desvincular de tudo aquilo que era prática mundana naquela cidade. Por isso ele diz o seguinte: o Espírito de Deus habita em vós. Aqui tem mais duas implicações para nossas vidas. Quando ele diz assim: o Espírito de Deus habita em vós, primeira implicação, diga assim comigo, bem forte: o Espírito não habita no mundo. A cidade de Corinto era o mundo, sim ou não? A cidade de Corinto, grande, suntuosa, uma metrópole, cheia de tudo que tinha. Irmãos, a cidade de São Paulo não para, não dorme, não é? Quem conhece sabe disso. Existe um ditado que diz assim: a cidade de São Paulo não dorme, é a maior cidade da América Latina. Não dorme, não para, toda hora, todo dia, é gente indo, é gente vindo, tem tudo ali. É um local próspero, mas o que tem de coisa que não presta também. A cidade de Corinto não parava, a cidade de Corinto não dormia.
A cidade de Corinto era uma grande metrópole. Porém, o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus estava habitando em quem? Na cidade ou na igreja que estava naquela cidade? Na igreja que estava naquela cidade. Ou seja, primeiro, o Espírito de Deus não habita no mundo. Esta é a primeira implicação em que nós precisamos zelar por isto, porque Deus não deu o seu Espírito de qualquer forma. Deus concedeu o seu Espírito à sua igreja. Deus concedeu o seu Espírito. Jesus disse que rogaria ao Pai para que Ele enviasse o Consolador e que este estaria conosco até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus não habita no mundo, habita na igreja. Segunda implicação, vamos ler aí rapidinho, abra comigo, João capítulo 14 e o versículo de número 17, o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, aleluia, versículo 17. Nós iremos ler a partir do versículo 16, que é para jogar mais luz aqui no que estamos dizendo. Primeiro ponto da nossa reflexão: sois o templo de Deus. Se nós somos templo, nós precisamos expressar a imagem de Deus e precisamos revelar a glória de Deus. Segundo ponto da nossa reflexão: o Espírito habita em vós. Quais são as implicações? O Espírito de Deus não está lá habitando no mundo, Ele está habitando no meio da sua igreja. E a segunda implicação é que nós recebemos o Espírito Santo. Observe o texto sagrado, diz da seguinte maneira, João 14, 16. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o 17, como é que diz? O Espírito da verdade. Olha só agora, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Olha para mim, por que o Espírito de Deus não habitava na cidade de Corinto? Porque o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, certo? Aí o versículo continua, Jesus dizendo da seguinte maneira: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem aqui já tem o Espírito Santo de Deus na vida, louvemos e agradeçamos a Deus, porque o Espírito de Deus não foi dado de qualquer forma, mas o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. Quando Jesus ressuscitou, João capítulo 21, 22, olhando para os discípulos, ele disse: recebei sobre vós o Espírito Santo, e soprou sobre os discípulos. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Estas duas implicações recaem sobre nós. O apóstolo Paulo diz assim: porque o Espírito de Deus habita em vós. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo está guiando a igreja. O Espírito Santo conduz a igreja. O Espírito Santo fala a sua igreja. Por isso nós precisamos cada vez mais adorar a Deus, porque o Espírito Santo já foi dado a cada um de nós. O Espírito Santo já foi dado à sua igreja. Nós recebemos o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Bendito seja Deus. Aleluia. Terceiro ponto da nossa reflexão. Diga assim comigo bem forte: o templo de Deus é santo. Versículo 17, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, eu vou ler a partir do
16, diz assim, vamos reler: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17, se alguém destruir o templo de Deus, o que vai acontecer? Isso aqui é perigoso. Isso aqui é perigoso. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha, Jesus disse assim: é mistério que venha os escândalos. Disse ou não disse? Olha, parafraseando aqui, Jesus disse assim: olha, vocês se preparem que vai acontecer bagaceira no meio de vocês. Sim ou não? Eu estou parafraseando, trazendo aqui para o nosso maranhês, né? Olha, vocês podem se preparar, Jesus falando, podem se preparar que vai ter bagaço aí no meio de vocês. Mas ai daquele por quem acontecer. Ou seja, Jesus, o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Aí a parte B do versículo diz o quê? Porque o templo de Deus, que sois vós, é o quê? É santo. Aqui nós temos mais duas implicações para nós. Quando ele diz assim, o templo de Deus é santo, a primeira implicação é que nós, tanto de forma individual como de forma coletiva, somos o templo de Deus. Aí aqui é que complica para o nosso lado. Quem aqui é templo de Deus? Levante a mão sem medo. Quem é templo de Deus? Nós somos templo de Deus, de forma individual, de forma coletiva, como igreja, como comunidade, somos o templo de Deus. E a nossa responsabilidade é o quê? Primeiro, expressar a imagem de Deus ao mundo. Segundo, revelar a glória de Deus ao mundo. Entender que o Espírito Santo não foi dado ao mundo, mas foi dado a nós. A dádiva do Espírito Santo foi para nós, para a sua igreja. Segundo, ou melhor, quarto, entendermos que nós é quem recebemos o Espírito. João 14:17. E agora, no terceiro ponto da nossa reflexão, nós estamos dizendo que o templo de Deus é santo. Nós, de forma coletiva como de forma individual, somos o templo de Deus. Se nós somos o templo de Deus, nós devemos e precisamos cada dia mais sermos o quê? Santo. 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 O Espírito Santo não habita em um templo que não seja separado para ele. Eu já disse e vou dizer de novo. O sentido de santo, de santificado, de santificar, de consagrar é o que? Separar para um determinado fim, separar para uso exclusivo de Deus. Quando o tabernáculo foi santificado, ele foi santificado para um único propósito. Quando o Santo dos Santos, que ficava atrás do véu, também foi separado, consagrado, santificado, foi também para um único propósito: manter a arca da aliança ali atrás, e uma vez por ano o sacerdote ir lá derramar sangue alheio sobre o propiciatório. Ou seja, separado, santificado, consagrado para um determinado propósito. Se nós somos o templo de Deus, isso quer dizer que nós devemos cada dia mais ser santos. A igreja em Corinto era uma igreja que estava incorrendo em vários erros de caráter moral, erros de todo tipo de coisa. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: vocês são os templos de Deus. Se são templo de Deus, precisamos ser santos. Bendito seja Deus. Aleluia. Nós somos o templo, e o templo de Deus precisa ser santo. Irmã Elânia, né? Elânia Oliveira, louva o Senhor Jesus com o hino neste momento, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus.
guardarmos cada vez mais em santidade, em comunhão com o Senhor, porque nós somos o templo de Deus. Quem é templo? Quem é templo? Levante as mãos aos céus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. O Espírito Santo habita no nosso meio. Deus não deu o seu Espírito ao mundo. Deus deu o seu Espírito à sua igreja. Bendito seja o nome eterno do Senhor.